5 milhões de euros. Deixar uma informação. Vai lá, Informação do amigo Thiago Marquezine. O destino vai ser o Al Nassr. É o Al Nassr. É o Al Nassr, não é o Al Ittihad. Cantaram a pedra, por isso que eu falei os times da Arábia. Cantaram a pedra sobre a questão do onde o Bento poderia jogar, mas não havia certeza. Por isso que eu não falei no ar. Mas comentei aqui fora, né? Informação do jornalista Thiago Marquezine. Que a mensagem que eu tinha recebido era que iria para a Arábia. Por isso que eu falei, espero que não seja a Arábia. Mas o Thiago Marquezine é sempre muito bem informado. Muito bem informado. O Al Nassr é um dos times do investimento alto. Portanto, o Bento vai acabar se escondendo se for para o Al Nassr, né? E essa é time do Cristiano Ronaldo, né? Sim, e essa é uma questão que me preocupa um pouco, porque tudo bem, o Kanté joga lá na Europa, foi um dos melhores da França na Euro. O Cristiano Ronaldo segue com muito cartaz, também é o Cristiano Ronaldo. Vários jogadores que estavam lá, inclusive o Laporte, campeão, por exemplo, pela Espanha na Euro, joga no futebol árabe. Então, é claro que preocupa um pouco, mas que a seleção brasileira esteja de olho nos jogadores que podem ir bem lá, porque daí o Bento teria a chance. Mas pelo que a gente está vendo, não vai ser uma coisa muito habitual agora, pelo menos nesse começo de ciclo. Também acabo de receber uma mensagem dizendo que o Bento já deu tchau hoje no CT. Foi isso que eu trouxe informar aqui, né? Isso. Então, que realmente, confirmando o que o Ale falou, exatamente. de despedir o clima por lá. Ele está se despedindo, ele está se despedindo dos jogadores e que ele não vai ficar mesmo no Atlético. Agora o destino segundo o Thiago Marquezine, no Al Nassr, né? Então, vamos ver o que vai. Olha um caminhãozinho daquele Bricks na porta da casa dele, né? Então. Aqueles caminhão de dinheiro. Pois é, porque assim, a grana deve ser altíssima pro Bento e pro Atlético, né? Para ambos os times aí, a gente segue tentando apurar isso. Agora, a grande questão o Bento fala na zona mista que não queria porque talvez perdesse espaço na seleção brasileira. Mas daí mostraram o tanto que era, né? Daí ele falou assim, desse dinheiro, né, cara? Como é que é? Não tem problema. Explica direitinho essa situação aí. O Bento que tende a ser a contratação mais cara, a venda mais cara de um goleiro na história do futebol sul-americano, né? Nesse momento é o Alisson. Assim, e o Alisson hoje é um dos melhores goleiros do mundo. E aí, então, aí envolve também o seguinte, né? Não é só uma decisão assim, talvez, que o Bento tenha que fazer unicamente ele, né? Tem o clube, né? O clube vai ponderar com ele, falar, Bento, o dinheiro aqui pra gente, né? O contrato para o Bento não deve ser contrato ruim, né? A família também pesa tudo isso no orçamento, no planejamento de futuro, né? Eu acho que o Bento vai para um mercado que ele vai ganhar um dinheiro suficiente para a família dele. Ele está fazendo um negócio maravilhoso para ficar tranquilo para o resto das próximas 4 gerações. Próxima geração, dos netos, dos bisnetos, tá louco. E assim, em questão de mercado, hoje, por exemplo, a ida do Cristiano Ronaldo movimentou a Liga Árabe no mercado mundial, por exemplo, de transmissões de direitos de transmissão de televisão. É um campeonato hoje que é visto em 37 países. Era um mercado que ninguém assistia, agora, né, tem direitos econômicos de transmissão para 37 países. Movimenta mais de 2 trilhões de dinheiro por ano lá. Né? É um mercado emergente, por quê? Porque o futebol árabe vai sediar a Copa do Mundo depois da próxima. Sim, né? Exatamente. Eles querem inclusive fazer um trabalho para colocar a seleção do país em condição de ganhar a Copa, de tentar ser o primeiro país fora do eixo Europa e América do Sul a ganhar uma Copa do Mundo. Né? Então eles querem quebrar também esse tabu. Então os investimentos estão sendo feitos todos neste sentido. Estas contratações de Cristiano Ronaldo, Benzema, Bento agora, Kanté, enfim, jogadores de altíssimo nível das principais ligas europeias, é justamente para chamar a atenção do mundo para esse mercado. Valorizar esse mercado em questão econômica, eles não precisam, porque lá dinheiro jorra pelos poços de petróleo, né? Mas, enfim, o mundo árabe está trazendo jogadores de alto nível para fortalecer a liga, para expandir o alcance da liga em termos de planeta, e o Bento está indo para um mercado que é, nesse momento, bem competitivo em termos, assim, está pagando muito mais do que qualquer país qualquer liga europeia, né? Assim, em questão financeira, as ligas europeias já não estão nem conseguindo concorrer com a Liga Árabe. Né? O Arabão lá que eles chamam. O Arabão. Então, assim, eu penso que o Bento tem essa coisa, a seleção, mas também, sabe? E assim, você vai pegar a França, por exemplo, teve o Kanté titular em toda a Eurocopa e o Kanté joga no próprio Ittihad, né?
Mas ele já era da seleção antes de ir pra lá, né? O Kanté joga no Al Ittihad. Al Ittihad, mas assim, ele já estava na seleção. Já era um jogador expressivo, ele ficou um período sem ir pra seleção e foi reconvocado na Euro e foi o melhor jogador da França na Euro. É igual o Neymar. Os melhores da competição. O Neymar tá na Liga Árabe, ele tá afastado por contusão e tal, mas o Neymar é um cara que, se tiver fisicamente inteiro, não sei o quê, ele vai brigar por, né? Acho que o Dorival vai chamar ele pra jogar na seleção, né? Enquanto ele estiver vivo, aí o Neymar vai jogar na seleção. Então, já falei isso aqui, né? O Dorival falou que ele precisa ter foco e precisa estar bem fisicamente, senão ele não vai convocar. Mas quando chegar perto da hora H, em Copa do Mundo, ele vai estar com foco e pode ser. O Dorival também, né? Assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Barata que tem juízo não atravessa galinheiro, a gente fala lá no jogo de truco, né? É verdade. E assim, o Bento deixa o Atlético nesse momento como um dos goleiros grandes da história do clube, né? Um dos goleiros que estão, pelo menos entre os 3, 4 maiores goleiros da história do clube. Como que dá para dimensionar essa importância do Bento nessa passagem desde 2022 como titular do Atlético, né? O Bento deixa o Atlético, é algo que tem que ser muito repercutido, e na minha visão, Caju, Santos... E aí, alguns outros goleiros que podem estar nessa briga. O próprio Roberto Costa, você tem o Flávio Pantera, que ganhou o Campeonato Brasileiro, o Ricardo Pinto, que é um ídolo do torcedor do Atlético, mas na minha visão o Bento está definitivamente Flávio entre esses não caras. Entra na briga? Eu falei agora, o Flávio Pantera. Você falou Flávio antes, perdão. Eu me confundi. O Brasileiro em 2001. Você tem vários nomes que podem brigar por isso. O goleiro Santos recentemente também. Mas eu acho que o Bento, e aí quero ouvir vocês principalmente, mas acho que o Bento tá entre esses caras aí. Tá nesse panteão de ídolos do gol do Atlético. Ele tá, mas assim, eu gostaria de ter visto ele mais com a camisa do Atlético. O Everton acho que tá na frente dele, sendo muito sincero. O Everton não sei. Isso é uma boa pergunta. Acho que assim, em questão de títulos, o Bento venceu mais pelo Atlético, né? O Bento é finalista de Copa Libertadores. O Everton, quantos anos também, o Everton foi titular? Depois, quantos anos o Santos foi titular? Entendeu? 2013 a 2017, né? O Bento é titular há quanto tempo? Desde 2022. 22, 23 e agora 24. O Bento é titular do Atlético. Então, acho assim que o Atlético tem uma lista aí no passado. Roberto Costa, foi goleiro da seleção brasileira também, né? Ricardo Pinto, que tem a cena da Batalha das Laranjeiras. O Rafael Camarota, que foi campeão brasileiro pelo Curitiba, mas antes de ir pro Curitiba, ele tem uma passagem expressiva também pelo Atlético. E assim, claro que não dá pra colocar ninguém à frente do Caju, pelo menos na minha visão. O Caju talvez não seja o mais vitorioso da história do Atlético, mas é um cara que era a majestade do arco, né? Sim. Primeiro jogador do futebol paranaense a ser convocado para a seleção brasileira. Mesmo assim, talvez o Bento esteja entre esses caras, né? Não, o Bento tá na prateleira alta, né, dos goleiros, assim. Eu acho que o Bento ainda estava precisando uma sequência maior de tempo até vestindo a camisa do Atlético, né? Como, por exemplo, os últimos goleiros do Atlético ficaram por muitas temporadas, né? Por isso que eu citei o Everton, depois o Santos, né? O Santos sucedeu o Everton, né? Sim. Foram muitos anos ali como titular do Atlético. Então, assim, eu penso que o Flávio Pantera tem uma história muito bacana também. É o maior vencedor da história do clube, né?